Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o BF, estamos aqui em nosso Norte, Hollywood, Califórnia, Texas. Vamos fazer essa questãozinha aqui um pouco mais obscura, de um assunto que é potencial elétrico. Então vamos lá, ele fala o seguinte: embora as experiências realizadas por Millikan tenham sido muito trabalhosas, as ideias básicas nas quais eles se apoiam são relativamente simples. Simplificadamente, em suas experiências, Millikan conseguiu determinar o valor da carga do elétron, equilibrando o peso de gotículas de óleo eletrizadas colocadas em um campo elétrico vertical e uniforme produzido por duas placas planas ligadas a uma fonte de voltagem, conforme ilustrado na figurinha abaixo. Supondo que cada gotícula contenha 5 elétrons em excesso, ficando em equilíbrio entre as placas, separadas por D igual a 1,50 centímetros e submetendo-se a uma diferença de potencial de VAB igual a 600 volts, a massa de cada gotinha vale quanto? Em quilos. Então, muito bom, povo de Deus. Vamos lá, deixa eu passar aqui para a minha tela de resolução. Muito bom, agora a gente tem aí a figurinha, tá? E vamos fazer o seguinte, vamos ver o que tá rolando aí. Então, uma experiência genial, foi considerada em um dos 10 maiores experimentos da história da física. Então, por que essa gotícula ela fica em equilíbrio? Primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça é que essas gotículas têm massa, concorda comigo? Se tem massa, a Terra vai puxar para baixo com aquela força chamada força-peso, tá? Então, vamos desenhar isso daqui. Pronto, lindo. Força-peso para baixo. Mas, se só existisse a força-peso, ela ia descer, né? Mas o problema fala que essa gotícula ela fica em equilíbrio dentro desse sistema. Tá? Mas claro, esse sistema você tem aqui um campo elétrico. Então, na verdade, você repara que essa partezinha aqui de cima está ligada no positivo, tá? Então, aqui a gente vai ter, deixa eu botar de outra cor. Deixa eu botar escuro aqui, senão vai ficar ruim. A gente vai ter cargas positivas aqui, ó, aqui em cima. São cargas positivas. Tá? Porque essa parte de cima está ligada no positivo da nossa bateria, tá? E aqui embaixo é negativo. Porque está ligado na parte negativa da nossa bateria, tudo bem? E aí o que acontece? A partir do momento que eu tenho cargas elétricas, eu tenho um campo elétrico. E a regrinha diz que o campo ele parte do positivo e vai para o negativo, tá? Então ele vai estar para baixo. Vou apertar um botãozinho aqui para fazer uma linha reta. Pronto. Então, olha que bonito. Então, a gente tem aqui uma força, um campo, desculpa, para baixo, tá? E como a carguinha tá cheia a gotícula tá cheia de elétrons, né? Tá cheio de carga negativa aqui, ó. Cheia de carga negativa. A regrinha diz o seguinte, que quando a partícula ela é negativa, a força elétrica, porque campo gera força, tá? Guarda essa frase que eu gosto sempre de falar. Então, campo gera força. O conceito de campo é um pouco abstrato, né? Mas se você pensar que todo campo gera força, tá beleza. Então, se eu tenho um campo que ele é elétrico, adivinha o que vai acontecer? Oh my God! Ele vai gerar, obviamente, uma força elétrica. Uau, sou um gênio, né, gente? Então, uma força elétrica. Bom, então essa força elétrica vai aparecer em cima dessa gotícula. Agora, a pergunta é, para onde vai aparecer essa força elétrica? Para cima, para baixo, para direita, para esquerda? Então, o que diz a regrinha? A regrinha diz o seguinte, se eu tenho, por exemplo, aqui um campo elétrico para baixo, que é o que está acontecendo, e a minha carga ela é negativa, a força vai aparecer no sentido contrário do campo, ou seja, para cima. E é verdade, né? Porque essa é o único jeitinho desse troço ficar em equilíbrio, é se essa força aparecer para cima.
Se a força estivesse para baixo, ia juntar com o peso para baixo, ele ia cair, né? Então não teria condições nenhuma de ficar em equilíbrio. Então toda a física aqui tá batendo com o que deve ser. Tudo bem? Então a gente já pode escrever essa primeira frase, né? Olha que bonito. Já posso escrever, por exemplo, que a força-peso ela vai ser igual à força elétrica. Né? Porque está em equilíbrio. Né? Essa partícula não vai subir nem descer, porque essas duas forças são literalmente iguais. Aí a gente pode lembrar de uma outra coisa. O que é o peso? Como é que eu calculo o peso de um objeto? Um peso de um objeto, eu calculo multiplicando a sua massa vezes a aceleração da gravidade. E a força elétrica, quando eu tenho um campo que é uniforme, é dado pelo valor da carga vezes o valor do campo elétrico, tá? Essas são as duas formulazinhas. Então, vou fazer essa substituição. Aqui. Então, peso vale M vezes G e a força elétrica vale Q vezes E. Tá ficando bom. Mas temos um problema aqui, povo de Deus, que é o seguinte, ele não deu campo elétrico. E agora a gente vai precisar lembrar de uma formulazinha muito importante dentro de campo desse assunto, né? Que quando eu tenho um campo elétrico uniforme, que é o caso aqui, um campo elétrico que é constante dentro dessas plaquinhas, sempre que eu tiver essas plaquinhas planas e paralelas, o campo ali vai ser uniforme, tá? Existe uma formulazinha que vai relacionar a diferença de potencial, né, do seu sistema com a distância, tá? Essa distância D aqui entre as plaquinhas e o campo elétrico que se forma ali dentro. Que fórmula é essa? U igual a E vezes D. Certo? No caso aqui o U é o V de AB, tá? Geralmente a gente usa U para representar a diferença de potencial, mas aqui ele usa o V, tá bom? Então o que vai ser o E? A gente pode isolar o E, não pode? É igual a U sobre D. Então, vou pegar essa formulazinha agora e substituir no lugar do E aqui, que não tá bonito, né? Então, deixa eu trocar aqui de cor novamente. Então, fica mg é igual a Q, que é a carga, vezes o Ezinho, que é U sobre D. Certo? Então, tá começando a modelar aqui a parada. Por quê? Porque eu quero M, tá? Eu quero Mzinho aqui, que é o primeiro. O G, a gravidade, eu tenho. A diferença de potencial eu tenho. A distância eu tenho. Mas temos um problema. Não temos a carga. Oh my God, não temos a carga. Mas aí a gente vai lembrar, né, que a carga elétrica de um corpo é calculado pela seguinte expressão. Carga elétrica de um corpo é igual ao número de cargas que eu tenho em excesso vezes a carga de um elétron ou a carga de um próton. Certo? Então, vamos fazer essa substituição? Fica aqui, ó. mg é igual a carga, que é Nzinho vezes Ezinho, vezes U sobre D. Pronto, agora eu tenho todas as informações para jogar aqui dentro, povo de Deus. Vou até fazer aqui um risco. Vou colocar aqui de outra cor para a gente pegar os dados que a gente precisa. Então, o G, que é a gravidade, é 10 metros por segundo ao quadrado, tá? O Nzinho é o número de cargas que eu tenho em excesso. E se você lembra que ele falou, a gente tem 5 elétrons em excesso. 5 elétrons dentro dessa gotinha, tá? O Ezinho vai ser a carga do elétron, que em módulo é aquele número feio, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, tá? O U, que é a diferença de potencial, quanto é que eu não lembro? Vamos dar uma olhadinha, deixa eu passar novamente para a nossa tela de texto. O U vale 600 volts, tá? E a distância é 1,50 centímetros, tá bom. Aí você vai perguntar, mas Befinho, ele não deu a carga do elétron? Aqui não apareceu a carga do elétron, mas pode ficar tranquilo que você não precisa decorar aquele número feio de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, tá? O problema sempre tem que dar pra gente, então fica tranquilo. Então, vamos voltar para cá. Então, o U é 600, né?
600 volts. Se você não se importa, a gente pode escrever assim, tá? E agora só cuidado com a distância, porque a distância nesse tipo de problema geralmente é dada em centímetros, tá? E centímetros não é sistema internacional, tem que passar para metros. Então, quando eu passo para metros, eu divido por 100, que é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 2. Tá? Agora tá bonito. Agora é só jogar dentro da fórmula. Deixa eu trocar aqui de cor novamente. E agora a gente faz a festa, tá? Então a massa vai ser mzinho. A gravidade 10. O N é 5. O Ezinho é aquele número feio. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. O U é 6 vezes 10 elevado a 2. E no caso, a distância vai ser 1,5 vezes 10 elevado a menos 2. Uma continha um pouco feia, né, povo de Deus? Fazer o seguinte, ó. Aqui um pouquinho de matemática, né? Vou pegar aqui, ó. Posso pegar o 5, né? E multiplicar por 6, que vai dar 30, né? Ainda posso juntar aqui os expoentes da potência de 10. Menos 19 com 2 vai dar menos 17, tá? Então vai ficar 10m. Então aqui fica 30, né? 30 vezes 1,6. Não vou fazer essa conta agora, não. E juntando aqui os expoentes da potência de 10, eu fico com menos 17. E aqui embaixo, eu fico com 1,5 vezes 10 elevado a menos 2. Agora, olha que bonito, né? Eu posso fazer aqui, ó, 30 divididos por 1,5, que dá 20, né? Vai dar 20. Show de bola. Então, fica... Eu vou passar esse 10 que está multiplicando, dividindo para baixo, tá? Logo. Então, fica M, que acho que não vai ter nem espaço aqui pra gente resolver. Aqui deu 20, né? Então, se você não se importa, 30 divididos por 1,5 dá 20, que é 2 vezes 10 elevado a 1, tá? Vou botar assim, para facilitar depois no final. Vezes 1,6, vezes 10 elevado a menos 17. E aqui fica 10 elevado a menos 2. E o 10 que estava em cima vai descer, vai ficar 10 aqui, tá? Pronto, agora tá melhorando, né? A gente já tá chegando no final, porque aqui, ó, o 2 a gente pode multiplicar por 1,6, né? Aqui eu vou somar os expoentes, 1 mais menos 17, e depois tem que diminuir desse e diminuir desse 1zinho que tá aqui em cima, tá? Então eu ficaria com a seguinte conta, no final, com o seguinte número. Então, Mzinho vai ser igual a 2 vezes 1,6 dá 3,2, tá? Então, vamos lá. 1 com menos 17 vai dar menos 16, tá? Menos 16 com mais 2 vai dar menos 14. E menos 14 com menos 1 vai dar menos 15. Oh, my God. Eu acho que eu achei a resposta. Eu acho que vi um gatinho. Então, olha só. Vamos voltar aqui para a nossa tela. Temos essa resposta? Temos! Oh, my goodness! Sim, letra B. Oh, meu Deus, até botei de preto aqui. Ok, encantado. Mas, na verdade, então, 3,2 vezes 10 elevado a menos 15. Letra B. B de BF. Então, olha só. É um probleminha complicado? É um probleminha um pouco mais sofisticado, porque olha quantas fórmulas a gente usou. Fórmula do peso, fórmula da força elétrica, fórmula de U igual a E vezes D, fórmula de Q igual a N vezes E. Então, um probleminha um pouco mais sofisticado, tá? Mas a gente usou uma física aqui bem básica, né? A gotícula fica em equilíbrio porque eu tenho duas forças atuando em cima dela, uma para baixo, uma para cima, o peso e a força elétrica, e aí tive que substituir todas essas formulazinhas, que faz um resumaço aí da teoria, e depois tive que fazer conta, infelizmente, tá? Mas esse tipo de problema, às vezes, é bastante comum aí aparecer em provas e vestibulares. Tudo bem? Então, espero que você tenha gostado. Um grande, grande beijo. Qualquer dúvida é só comentar aí. Tá legal? Espero
que você goste. Se inscreva no canal, dá um like, faça propaganda pros amigos. Tudo bem? Então, um beijão. Tchau, tchau.